Meu nome é Pedro Lucas Vieira Serafim e nós vamos falar um pouco aí sobre o data center do Instagram e como eles, foram se formando. Eu vou iniciar essa apresentação falando um pouco da história do Instagram, que foi criado em 2010 por Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger. O Instagram é um dos apps mais promissores da Apple Store daquela época, né? Em apenas um ano ele já tinha milhões de usuários, sendo que o serviço estava disponível apenas para propriedades de iPhones e iPads da Apple. Mas aí em 2012, o Facebook, por cerca de US$ 1 bilhão, comprou o Instagram e no mesmo ano a rede social foi disponibilizada para dispositivos Android. Tendo em vista essa capacidade de aumento de usuários, a ampliação da infraestrutura dos data centers foi ficando cada vez mais necessária. E para que a experiência do usuário não sofresse nenhum tipo de alteração, em 2012, Mike Krieger, um dos fundadores, escreveu sobre uma tempestade na Virgínia que derrubou quase metade de seu data center. E mais comuns do que esses desastres da natureza são as quedas de energia, as desconexões e, e alguns exemplos que eu encontrei pesquisando foi assim que eles expandiram os servidores para Oregon, que é tipo um estado lá dos Estados Unidos, um dos hacks que tinha o Memcache e o servidor async foi desligado, o que resultou em grandes falhas para a solicitação de usuário. E com a nova estrutura, eles são capazes de desviar o tráfego da região para contornar esses erros de desconexão e de queda de energia. A flexibilidade com a capacidade de expansão é tipo a capacidade que o Instagram passou a ter depois que se uniu ao Facebook. Como a gente sabe, o Facebook tem vários data centers e, sendo assim, é muito mais fácil expandir sua capacidade além de uma região. É... O segredo para a expansão em vários data centers, diferenciando dados globais e dados locais, os globais são dados que precisam ser replicados em todos os centros de dados de dados de, de dados. E os locais podem ser diferentes em cada região. E aí os recursos de hardware é o armazenamento, né? Os recursos de hardware eu vou falar um pouco, que é muito usado pelo fato de o Instagram armazenar bilhões de fotos e vídeos, né? Que a gente sabe. O Instagram utiliza dois tipos de sistema de banco de dados: o PostgreSQL e Cassandra. Os dois têm estrutura de replicação, que funcionam como armazenamento de dados global, e esses dados mapeiam perfeitamente os dados armazenados nesses servidores. O que eles sempre ponderam, que sempre consiste, é na consistência desses dados. Eles tipo leiam os dados de cada servidor local e cruzam os diferentes data centers no processamento do servidor web. E o processamento são os servidores, os servidores web, que é tipo os lugares que o usuário loga. Esses servidores web, os servidores async, que são acessados localmente por cada usuário. Meu nome é Eduardo Rocha Santos e eu vou continuar a falar a respeito dos recursos de hardware usados pelo Mike Krieger na ampliação do Instagram. Bom, resumindo a respeito da camada cache, ela é um recurso criado na intenção de evitar latência, ou seja, atraso da conexão dos usuários. A mais acessada camada do servidor, ela necessita ser colocada dentro de datacenters locais, mas o problema disso é que as atualizações não refletem de um datacenter para o outro. A solução inicial criada foi a construção de vários centros de dados, né? Mas o que realmente solucionou esse problema foi a utilização do PostgreSQL, já citado anteriormente. Levando em conta que, com datacenters regionais não dariam atualização de um para o outro, em um comentário de uma foto, por exemplo,
O PQG trabalha agora da seguinte maneira: no lado primário, o servidor web insere o comentário para o PostgreSQL DB. O servidor web insere uma entrada de invalidação do cache no mesmo DB. No lado da réplica, replicar o DB primário, incluindo tanto o comentário inserido recentemente quanto a entrada de invalidação do cache. O processo de invalidação do cache lê a entrada de invalidação de cache e invalida os caches regionais. O Django vai ler o DB com o comentário inserido recentemente e vai recarregar o cache. Resumindo basicamente, o PostgreSQL foi um dos recursos mais necessários para a ampliação do data center no Instagram, né? Ele, entre eles, o que vale a pena ressaltar, o recurso de hardware que vale a pena ressaltar nessa ampliação é o Memcache, também citado aí anteriormente por Pedro, né, que trabalha na interação de um post e uma curtida, por exemplo, como também os contadores que atuam em diversas áreas essenciais para o funcionamento do sistema. E dando um resumão rápido aí sobre esses recursos e essas e essas evoluções que os data center do Instagram foi criado, o curioso nisso tudo é que a maioria da razão da evolução do data center foi justamente os grandes e complicados problemas que aconteciam. Porque, né, teve aquela tempestade em 2012 que eles perderam muito tempo, ficou um tempão sem clientes lá, né, sem os usuários poder usar. Nisso eles já se prepararam e se esforçaram muito para criar uma forma de não de nem mesmo uma tempestade atrapalhasse tanto assim, né, o funcionamento do sistema do aplicativo. E após várias problematizações com o Memcache, com a latência e contadores, o Instagram agora está operando em data centers em todos os Estados Unidos, dando para eles capacidade de fazer um planejamento mais flexível, melhor preparação para os desastres naturais, como que aconteceu em 2012, né, que eu já citei. O Facebook testa regularmente seus data centers, desligando eles em horário de pico. Cerca de há, há um tempo atrás, quer dizer, eles quando foram migrar todos os dados para o data center novo, o Facebook fez um teste e o desligou. Uma simulação arriscada, mas eles sobreviveram à perda de capacidade sem que os usuários percebam. Ou seja, o data center do Facebook já está tão evoluído que até mesmo se eles tentarem se sabotar, a, 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 a evolução e a ampliação foi tão grande e tão bem feita, tem sido tão bem feita, né? Porque está sempre evoluindo, que nem mesmo quando eles tentaram tipo se prejudicar, eles conseguiram, nem de propósito quando eles desligaram, e foi bem hora de pico, né? Tipo assim, as pessoas iam perceber na hora, tipo, pô, o Facebook caiu e tal, o Instagram caiu, parou de funcionar. Mas não. A tecnologia usada pelo Facebook, através do Python, né, que é a sua linguagem de programação, e através dos data centers muito modernos e muito eficientes, o Facebook, o Instagram tem conseguido lidar com tudo isso. Enfim, acho que é isso. Obrigado, professor.